Olá, eu sou Leila Tardivo, sou professora do Instituto de Psicologia da USP e é com muito prazer, né, que a gente vem conversar um pouco sobre um tema num momento difícil da nossa vida, e eu gostaria de deixar bem claro aqui meus agradecimentos por ter essa oportunidade de compartilhar algumas ideias, algumas reflexões, muito mais aprender do que ensinar, e dizer da minha admiração pelo trabalho dos professores, dos gestores. Eu sou do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, né? E coordeno um grupo grande que nesse momento vem fazendo atendimentos online junto com outros grupos que a USP tem também, que o IP tem também, e a partir de um pouco dessa experiência nós vamos conversar, né? Então, vou pedir para o pessoal já passar o primeiro slide. Então, nós vamos conversar sobre sentimentos e emoções em tempos de pandemia, né? Mais um, por favor. Aí os logos que vocês estão vendo, né? Um é do Instituto de Psicologia, o Departamento de Psicologia Clínica, e aquelas duas mãozinhas lá é o apoiar, né? O nome desse grupo, né? A gente chama de laboratório, e que, na verdade, tem toda uma situação de grupo, né? De professores e de estudantes, de graduação, pós-graduação e colaboradores voluntários, né? Que atuam, e a gente já tem muitos anos de funcionamento, né? O Apoiar Online foi criado agora e foi sendo construído ao longo do tempo, né? Desses 2 meses, que parece muito mais, e vamos conversar um pouquinho sobre este momento que a gente vive. Próximo slide. Pode ir. Então, nós vivemos hoje, não é, o que a gente pode até chamar, não é, do próprio Ministério criou textos sobre isso, o Conselho Federal de Psicologia, para este momento que nós estamos vivendo, quase como um desastre, né? Onde os planos, a vida de todo mundo modificou e, e parou, né, diante de uma pandemia, né? Acho que se tem notícia alguma coisa há um século atrás, parecia que isso, né? E as guerras do século passado. Então, são eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem. Este que a gente está vivendo, ele é natural, né? É uma doença provocada por um vírus, que trazem danos e prejuízos. Então, e nós vamos conversar um pouco também das repercussões emocionais desses danos e prejuízos. O que seriam os danos, né? É a intensidade das perdas humanas, materiais ou ambientais ocorridas no desastre, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem, né? Quais seriam as perdas desse momento? As próprias mortes, né? Os falecimentos de um número bastante grande de pessoas no nosso país e em outros também, a dor que isso acarreta, né? A crise econômica e pessoas, então, que estão com extrema dificuldade de se manter, são danos muito grandes, né? Por outro lado, temos também os prejuízos, que são o valor econômico, né? A perda do valor econômico e social, também no momento do desastre. Então, isso acomete a todos nós, né? Então, próximo slide, por favor. E nós estamos vivendo, ao mesmo tempo, um momento, né, de extrema mudança, não é? Então, todos nós, a professora também, né? E a gente usava as redes sociais, mas jamais com a intensidade que estamos usando agora, né? Então, a mudança do sistema de regras, né, acaba por trazer situações que nós precisamos nos adaptar. E eu tenho visto as pessoas cansadas. Vocês vão me dizer se da aula online não cansa mais até do que a aula presencial, a criatividade que precisa ter, quanto tempo o aluno pode ficar diante do computador, não é?
e as dificuldades que existem no ambiente familiar. Nós vimos isso nos nossos atendimentos, às vezes é um computador para a casa inteira, às vezes um celular para a casa inteira, né? Então, toda essa necessidade de adaptação dos nossos alunos, das pessoas que nos procuram, bem como da gente, né? Que de repente precisei aprender coisas que não sabia, e quais são os programas que nós temos, os aplicativos, enfim, não é tão simples. E eu queria trazer um lado, né? Depois vamos falar também da esperança, mas essa necessidade de adaptação pode gerar conflitos dentro da casa, na própria pessoa, e, em especial, né, nós estamos vendo que agora, com essa abertura mais, né, gradual, nós estamos vendo que no início, né, da pandemia, aqui, muita gente tinha dificuldade de ficar em casa, né? Não aceitava de jeito nenhum. Então, porque está obrigando, né? A gente não pode abraçar as pessoas, não pode visitar todo mundo, não pode ter show com muita gente, não pode ter jogo de futebol. Então, esse conflito acaba ajudando, acaba fazendo a gente entender, porque algumas pessoas têm muita dificuldade de aceitar, né? Eu ficar em casa, evitar aglomerações. Eu tenho ficado muito impressionada com as festas, e as pessoas parece que, nós vamos falar um pouquinho disso, não reconhecendo o momento difícil que estamos vivendo, né? Adolescentes, então, ficar em casa é muito complicado, né? Você pode ficar no quarto, mas querem sair para a rua, querem ir para a festa, querem ter esses contatos todos. E o que isso pode gerar de problemas, e o quanto a gente que trabalha com esses adolescentes precisa ter tolerância, paciência. Como é que a gente vai trabalhar esses assuntos todos, esses temas todos, né? Então, idosos também, né? Nós fizemos pesquisas também. Eu vou mostrar alguns resultados já de pesquisas que temos, mas alguns idosos querem na padaria, querem jogar dominó na rua, né? Querem sair de qualquer forma. Então a gente fica assim, mas por quê, né? Se não saía antes, quer sair agora? E eu cheguei a atender pessoas que tinham conflitos com os pais em casa e brigavam por isso. Então, nesse momento, e com os adolescentes idem, né? A briga, e as pessoas com muita dificuldade de aceitar a dificuldade do outro, né? Então, assim, rotular, brigar, chamar de teimosia, de ignorância, não ajuda, né? Então, conversar com as pessoas. A gente sempre vai na mesma máxima: violência gera violência. Não tem como ser diferente. Depois, até se vocês perguntarem, a gente vai poder falar um pouquinho sobre situações de violência sendo exacerbadas também neste momento. De qualquer forma, a alternativa que acho que só fica para nós, professores, gestores, é conversar com as pessoas, né? Com os alunos, com os pais de alunos, dentro da nossa casa, e oferecer uma escuta, portanto, compreensiva, né? Muito menos crítica, muito menos de censura. Ao mesmo tempo, tentar oferecer o máximo de informação possível, sem ficar no exagero de saber o que está acontecendo o dia inteiro em notícias de corona e de Covid, não entrar tão profundamente, assim, tão diretamente, como se a vida tivesse só esse assunto, mas saber as informações básicas para poder ajudar e orientar, não é? Como é que as pessoas vão poder lidar nesse momento. E, finalmente, que eu acho mais importante, né, também para a gente que é professor e gestor, é prestar atenção às questões emocionais. Pois, nesse momento, a gente tem notado um aumento de sintomas ligados à depressão, à ansiedade e até à regressão, quer dizer, parecer que a criança e o adolescente são mais novos do que são. E acontece isso em todo mundo. Pode acontecer independente da idade, né? Deixa eu ver aqui. Bem,
Vou continuar mais um pouquinho. O próximo slide, por favor. De repente surgiu um barulho aqui, se está atrapalhando, me avise. Algo que é importante entender, não é? Mesmo que o isolamento agora esteja sendo flexibilizado, nós vivemos um momento de sofrimento psíquico. Então, quando eu falo em depressão, ansiedade, esses sintomas que vêm aumentando, que a gente, com mais de 40 anos nessa vida, não sabemos o que é isso. A quantidade de pessoas que estão sofrendo, não é? De um lado. Então, a gente pode ter duas reações mais importantes aqui. O pânico e a sensação de estar doente. Então, assim, várias pessoas tendo crises de pânico mesmo, precisando, inclusive, de psicoterapia e de terapia medicamentosa. Isso é mais frequente em pessoas, em adultos, em pessoas mais velhas, mas nós tivemos adolescentes com pânico, né? E não resolve. Então, este tipo de situação é um medo que paralisa, né? E as pessoas com medo do que vai acontecer, com a sensação de não saber quando vai se resolver, quando nós vamos voltar a ter uma vida normal, né? Se está falando tanto do conceito de novo normal, né? Então, este pânico, essa sensação de estar doente, faz muito mal. Não vai ajudar. Tem gente que acha que vai ficar, que está com a doença e começa a ter sintomas, e aí vai ao médico, aí também enche lá o sistema de saúde, mas é pelo sofrimento que a situação desencadeia. E nós temos o outro extremo, que é minimizar ou negar mesmo a realidade. Então, não está acontecendo nada, está tudo normal, e vai à festa, sai, não sai de máscara, apesar de ser lei, faz aglomerações. Como eu disse a vocês, nos preocupa muito festas nas comunidades, onde talvez não haja todas aquelas condições também de álcool em gel e das máscaras e dos distanciamentos, e as pessoas simplesmente ignorando, não é? Talvez seja, outro dia uma paciente minha me disse isso, né, no bairro que ela está, e ela estava muito fóbica no começo, e hoje está muito melhor, mais tranquila, diz que tenta, ela trabalha numa unidade de saúde, aí ela disse, olha, eu vejo aquela gente na rua querendo fazer festa, ouvindo ao posto de saúde, querendo fazer festa. Eu disse, o que você acha que acontece? Ela me disse, professora, isso é negação, né? Ela mesmo usando essa expressão de que as pessoas não querem se convencer, né, de que precisa tomar cuidado. Então, até queria alertar aqui que este medo que paralisa faz mal. A ausência dele também. Porque medo é uma reação emocional que nos leva a nos proteger. Então, o medo controlado, equilibrado, faz com que a gente se proteja. Então, a ausência dele também é extremamente perigosa, né? Próximo, por favor. Bem, então, já pensando nas reações emocionais que nós podemos encontrar nos nossos alunos, adolescentes e crianças principalmente, eu falei né, das questões emocionais da depressão, da ansiedade, da negação, né? Então, pensando na depressão, a gente tem observado um aumento muito grande em todas as faixas etárias, não é? E nós vamos falar que criança e adolescente vai manifestar de uma forma diferente a depressão. Alguns podem ser como os adultos, que choram ou que têm toda aquela sintomatologia, outros não, não é? Mas algo que nós já sabemos e temos observado, se a pessoa já tinha problemas antes da pandemia e do distanciamento, desse momento incerto, com risco no ar, e de verdade o risco existe, não é? Os sintomas podem se intensificar em todos. Então, a pessoa já tinha uma certa tristeza, ou um desânimo, uma apatia, ou uma dificuldade de relacionamento, pode aumentar, né? O próximo. Então,
Pensando na depressão na infância, é até interessante pensar que até a década de 70 não se considerava que criança podia ter depressão, depressão mesmo, né? Pensando que alguma tinha mais a ver com outros quadros do desenvolvimento. Não, criança pequena e de qualquer idade pode ter depressão. O que muda são os sintomas, as manifestações. Então, a criança pode ter dor de cabeça, dor de estômago, dor de barriga, diarreia, náusea. Ela pode ter sintomas orgânicos e vai no médico, não tem nada, né? Não tem nada? Não, tem. Né? Tem uma dor, tem uma dificuldade de aceitação, tem carências, tem necessidades não atendidas, pode vivenciar num lar violento, não é? E os outros sintomas que confundem muito o diagnóstico e que não é obrigação de professor fazer diagnóstico, mas se a gente está orientando, se a gente vai receber os alunos em algum tempo e observar alguns desses sinais, podem pedir ajuda, não é? Então, a criança pode apresentar uma hiperatividade, ficar muito agitada, baixa autoestima, choro, então pode ser de um lado e de outro, tristeza, medo, né? E o medo é algo que vem aumentando bastante. Distúrbios de sono, nós tínhamos falado dos sintomas orgânicos, a criança que dorme muito ou que dorme pouco. O baixo rendimento escolar, que dá para observar até agora, né? Se elas mantêm as atividades à distância, online, né? Então, a gente observa que a criança começa a distrair, a não fazer, a não persistir. E podemos ter ou agressividade ou passividade exageradas. Então, são difíceis, os sintomas são tantos que podem ocorrer que dificulta o diagnóstico, como eu disse. Agora, indicam, né, que essa criança está sofrendo. Isso é importante. Né? E isso não quer dizer que a gente vai tolerar, mas que a gente vai tentar compreender, encaminhar. E acho que muitas vezes os professores são os primeiros que as crianças, com quem as crianças vão trazer suas dores, suas dificuldades, né? Então, às vezes a gente tem uma criança com problema de comportamento e, claro, é necessário manter, né, uma certa, né, a possibilidade de trabalho, mas é importante observar se ela não está sendo vítima de violência, se ela não está observando um lar com conflitos, se ela está sofrendo com os coleguinhas. Então, tudo isso pode estar presente e exacerbado por esse momento, que é um momento difícil para todos. Esse próximo slide, se vocês puderem pôr, é interessante. Eu quero contar para vocês, a gente resolveu, no Apoiar, fazer uma pesquisa com mais ou menos esse título aqui, né? Que são, só que a gente chama de reações e emoções, então, de crianças, de adolescentes e de adultos de ambos os gêneros. Então, eu trouxe aqui um recortezinho, né? Nós ainda continuamos com a pesquisa, depois eu vou deixar os links, se alguém tiver interesse. Está aqui, o link está aqui embaixo do slide. Aqui somos nós, né? Então, a Malca, uma aluna de mestrado, a Helena, professora, eu e toda a equipe do Apoiar, né? Esses projetos são da equipe toda. E nós observamos, né? A gente fez algumas perguntas, eu já vou mostrar daqui a pouco como foi feito para a criança, claro, com a autorização dos pais. Os pais têm que permitir e de preferência, responder junto. Quais são os sentimentos que as crianças estão sentindo, estão tendo nesse momento? Né? Quais são as emoções mais intensas? Então, e podia responder mais de uma alternativa, né? Porque a pesquisa tem até o presente momento, ou pelo menos quando a gente fechou, hoje deve ter um pouquinho mais, 434 crianças, de 4 a 11 anos de idade. Então, a gente tem bastante, está bastante predominante ainda, com muita energia, alegre, porque as crianças estavam em casa, com os pais, numa situação assim, mas tem bastante também irritação. Tem cansaço.
a chateação e a tristeza juntas somam quase o que dá alegria, ou pelo menos a energia. Então, ó, foi assim que a gente fez o próximo slide, por favor. Né? O próximo. Que aí então, pode mais um, por favor, que tem as figurinhas. Eu quero mostrar isso. Essas figuras são todas extraídas de um site que você pode usar as imagens gratuitamente. Então, a gente fez assim, né? A criança ia respondendo. Então, a primeira figurinha é o menino chateado, a outra é a tristeza. Claro que são muito semelhantes, a gente tem 246 respostas. A irritação e a braveza chega a 267, né? E ainda temos medo, não tão predominante como nos adultos, e temos alegria e energia. Quer dizer, talvez ainda, porque isso ainda foi no começo, né? Principalmente nos primeiros 40 dias. Agora, nos chamou a atenção esse equilíbrio, né, entre chateação e tristeza, né, com irritação e braveza. E, na teoria, a gente tinha acabado de ver, e as pesquisas mundiais apontam isso para a gente. Parece que alguma pergunta? Ainda não. Então, que uma manifestação de depressão na infância é a irritação, né? É a agressividade, é a braveza. Então, para a gente ficar aqui atentos, né? Mais um, por favor. Isto. Então, agora a gente vai pensar um pouquinho nos adolescentes. Depois eu queria deixar aí um bom espaço para perguntas, né? Não posso demorar muito. Eu não preciso ficar dando aula de adolescência, os professores conhecem muito bem, e conhecem bem porque convivem com adolescentes há muitos anos, né? Então, eu só queria destacar a formação da identidade como uma tarefa fundamental, né? Como um desafio, né, até para os adolescentes, e o grupo. Tem outras características que são fundamentais também, mas para a gente entender um pouquinho a depressão na adolescência. Então, essa tarefa que é o desenvolvimento da identidade vai passar toda a adolescência e ninguém vai chegar aos 18 anos com ela pronta, como se esperava antigamente. A formação da identidade vai entrar na segunda década de vida, né, ou terceira. Mas, de qualquer forma, é este o momento da contestação, é o momento do grupo que dá apoio, é o momento do afastamento emocional, pelo menos, dos pais ou dos valores iniciais. E há agravantes para a identidade se desenvolver, e acho que a pandemia entrou como um agravante também, que os fatores sociais, como violência intrafamiliar e estrutural, né, a violência na rua, a gente tem visto situações muito tristes, né, e que é anterior à pandemia, né? As vulnerabilidades a que essas crianças estão sujeitas, os bairros periféricos, não é? Pais com problemas muito sérios, abandonos, e a desestruturação familiar, de qualquer forma, são desafios para um adolescente se formar. Buscar figuras de identificação. Os professores, muitas vezes, são essas figuras de identificação. O adolescente quer ser como o professor, como a professora. E isso é fundamental, né? O próximo, por favor. Então, eu dizia, né, de todas as características, a tendência grupal é fundamental. Isso aqui também está um pouco atrapalhado agora, porque o grupo continua funcionando nas mídias sociais, mas e o desejo de estar junto e de compartilhar, né? Então, faz parte da formação da identidade, o grupo, e leva a uma uniformidade de comportamento, né? Tem as tribos mesmo. Então, é importante compreender que o grupo é muito sadio, mas pode ser o início de condutas delinquenciais, às quais a gente tem que ficar muito atento, para ajudar esses meninos a encontrar o que é de melhor para eles, afinal, eles são o nosso futuro, né? Então, talvez nesse momento, isso também os faça sofrer, né? Os faça sofrer, porque eu estou sem ver,
Um dia eu falava com uma menina de 15 anos e ela me dizia assim, poxa, mas esses caras fazendo festa e eu tô aqui, longe das minhas amigas, sofrendo, sentindo saudade, isso vai piorar. Essa gente não pensa, e ela usou muito essa expressão, não pensa, né? E talvez seja uma dificuldade mesmo do adolescente integrar o pensar e o fazer, né? Então, queria destacar essa importância, né? Quando eles voltarem, e vocês, os professores vivem isso direto, né? A gente sabe, né, de que bando aquele, ou de que tribo aquele adolescente faz parte. Então, não adianta dizer, não, o adolescente falar, eu não fiz a mesma coisa que o meu amigo. Não faz, porque o grupo é uma identidade grupal que fortalece. É importante a gente compreender, conhecer para prevenir a dor, o sofrimento e os maiores problemas, entre os quais a depressão na adolescência. Vem aumentando, né? Então, os sintomas do adolescente podem se aproximar, né, aos dos adultos e ou das crianças. Então, dos adultos, a apatia, o cansaço, a tristeza, o sentimento de culpa, a exigência exagerada, né, uma sensação de não ter suas necessidades atendidas, muitas vezes de verdade, outras vezes fantasiosas, né? E igual das crianças também, né? Então, agressividade, irritação, dificuldades escolares, e é importante considerar que por trás de todos esses comportamentos nós temos um sentimento de desamparo e de desesperança, e isso é muito preocupante. A gente tem um adolescente atendido agora por nós, 14 anos tentou suicídio, né? E está fazendo psicoterapia com a gente, né? 14, 15, 16, claro, com autorização dos pais ou da mãe, né, responsável, mas é de chamar muito a atenção como um menino tão novo não quer mais viver, né? Então, o quanto a gente pode compartilhar essa dor, compreendê-la. Nesse menino de 14 não tem, mas muitas vezes a questão da depressão vem associada ao uso de drogas e álcool, que o álcool começando cada vez mais cedo, né? Uso de drogas também, muitas vezes até como busca de alívio e de solução, só aumenta cada vez mais o problema, né? O próximo, por favor. Queria chamar a atenção que existe um risco real de suicídio na adolescência. Não estou falando desse caso. Não é uma coisa tão frequente, mas é. Como é frequente também a autolesão, não vou poder falar pelo tempo que tenho, mas é uma pesquisa que a gente já vem desenvolvendo antes da pandemia, né? Os meninos que se machucam, as meninas, não é mais só meninas, é meninos e cada vez mais cedo. Muitos professores já devem ter visto isso. Não necessariamente é sinal de suicídio, pode até ser uma defesa contra o suicídio, mas é preciso ficar atento a esses riscos aqui. A bibliografia está no final, né? Então, as mudanças acentuadas na personalidade e na aparência, alterações de padrões de sono, de hábitos alimentares, o prejuízo no rendimento escolar, que também dá para ver agora na educação à distância, ficar falando sobre morte ou suicídio, provocar ferimentos em si com todo esse quadro, autolesão isolada não obrigatoriamente. Pânico ou ansiedade crônicos, então que vem desde antes, pior agora, e começar a distribuir objetos pessoais, né? Então são indícios que podem levar a gente a pensar que há um risco, e nesse caso, procurar ajuda, né? O próximo, por favor. Então, na pesquisa, essa aqui é uma pesquisa, pode pôr o próximo, acho que não está ainda isso. Nós fizemos o questionário, uma coisa que não demora 10 minutos, essas são, né, a Rita de Cássia foi quem organizou comigo e com a Helena, e toda a equipe do Apoiar, abaixo o link. Então, tem várias perguntas lá sobre este momento, né, nos primeiros 40 a 45 dias, a gente teve quase 1000 respostas quando fechamos, para 11 a 18 anos. E nos chama a atenção também
o sentimento de solidão, e aqui predominou a irritação como o mais frequente, né? Mais frequente ainda que a tristeza, mais frequente que o medo, que nos adultos predomina. Né? Então, essa irritação de estar em casa, de estar vivendo esse momento, pode ser, como nós vimos lá, um dos indícios de depressão. Né? E o sentimento de solidão, porque se ele é um ser gregário e está sozinho, pode estar sofrendo muito. Né? O próximo, por favor, essa foi a nossa pesquisa, tem mais dados e vamos continuar com ela. Só para mostrar, aqui em termos de comparação, nós trabalhamos também com mulheres acima de 18 anos e a resposta foi muito intensa. 5.370 mulheres nos responderam ao questionário nos primeiros 40 dias. O medo predomina, também podia ser mais de um, só para ter uma ideia, né? A irritação também está presente, como está presente o sentimento de sobrecarga e de solidão. A ansiedade está mais para baixo, né? A gente achou até que estaria mais alto, mas é muito importante verificar o medo, né? E a irritabilidade muito intensa dessas pessoas, né? Das mulheres. Próximo, por favor, que aí são os homens, né? E me chamou muito a atenção e chama a atenção de todo mundo. A gente distribuiu nas redes sociais, não são pacientes, são pessoas em geral, não é? E 621 homens para 5.000 e tantas mulheres, né? Isso talvez tenha aí algo para a gente discutir, a dificuldade de conversa, né, de expressão, e o medo predominando. Também, em segundo lugar, a irritação, né? Que compartilham os mesmos sentimentos. Aqui aparece solidariedade também como um sentimento importante, né? O próximo, por favor. Estamos já terminando, né? Para dar aí os nossos 30 minutos, um pouquinho mais. A gente poderia conversar bastante ainda sobre esses sentimentos que estão surgindo agora, nesses 2 meses, sobre essa mudança na vida de todo mundo, sobre a pós-pandemia. Há pesquisas e preocupações imensas que afetam todo mundo. Né? Não podia deixar de mencionar a importância do trabalho dos profissionais de saúde e do apoio que temos que dar a eles e o quanto muitos deles estão sofrendo. Né? Como também teremos aí que lidar com o luto de pessoas que perderam. Nós temos pessoas já no nosso que estamos atendendo que perderam familiares, né? E toda a dor e o sofrimento e o desafio da reconstrução, né? Da superação. Então eu queria terminar com essa ideia do cuidado, né? E os professores como verdadeiros cuidadores, não é? E diz assim, eu fiz um desenhinho aí da professora com seus aluninhos, que está lá nesse site, que baseados na ética do cuidado mútuo com a vida, é que devemos atuar para preservá-la. Pois, se não preservamos a vida, como poderemos preservar a nós mesmos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, enfim, a humanidade? Com a esperança que esse momento nos ajude a crescer como humanidade mesmo, nos ajude a nos aproximar e a dar valor, né, ao trabalho do professor, que é tão fundamental, ao trabalho dos profissionais de saúde, e à solidariedade, à empatia, enfim, ao cuidado. Tá? Mais um só, né, que é o último, são as referências, e o último mesmo, os meus agradecimentos. Eu deixo aqui o e-mail meu pessoal, da universidade, tardio@usp, e o do apoiar do nosso grupo, se alguém quiser conversar ou até pedir uma ajuda. A gente está com muita gente, né? Mas nós somos sempre abertos para encontrar a população, né? Se a gente diz tão bonito, né? Se todo artista tem que ir onde o povo está, nós também temos, não é? Nós, professores, temos e vamos. Então, também quero deixar aqui toda a minha gratidão e admiração pelo trabalho dos educadores. Obrigada, à tua disposição aí para algumas perguntas.
Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se tem umas coisas escritas aqui, eu preciso achar. Bom, algumas pessoas fazem alguns comentários, né, que me chamou a atenção, os pensamentos suicidas, é verdade. As crianças e os adolescentes inquietos, eu acho bem interessante, e observar isso, né? Às vezes a gente tende... Claro, é tão difícil, porque como é que a gente vai ficar atento da aula, ou, né? E a criança está ali agitada, ou o adolescente também, mas pode ter alguma coisa por trás, né? Então, acho que essa sensação é importante. Sim, né? Pensamento suicida, a ideação suicida faz parte daquele risco que a gente falou, não obrigatoriamente iminente, mas é indício de que a vida perdeu sentido, não é? Então, isso me preocupa muito. A gente fez vários trabalhos, o apoiar, o ano passado mesmo, né, por conta da autolesão, nós fomos a escolas, conversamos com professores, a moçada mesmo, né, os estudantes de graduação e de pós, faziam oficinas nas classes, e a gente viu muitos adolescentes, até crianças mais novas, dizendo, para quê? Por quê? Né? Então, é preciso ficar muito, muito atento, né? Claro, vocês estão do EJA também, o aluno, o adulto, né? Tem uma pergunta interessante. A depressão do adulto, ela é diferente, né? Tem vários sintomas também, posso até depois, se quiserem, a gente pode conversar. Até já escrevi capítulo de livros sobre depressão em adulto. Não é sinônimo de tristeza. Pode ter tristeza, mas pode não ter. Então, talvez o sentido da vida, o cansaço, a falta de energia, a falta de vontade, a falta da capacidade de sonhar e desejar sejam sintomas mais importantes, né? O desânimo, o abatimento e a sensação absoluta de desamparo, de solidão, né? E mesmo com outras pessoas perto, né? Então, o pessoal está falando alguma coisa importante também sobre a informação. Sim, na questão da pandemia, né? A gente precisa trabalhar um pouco na questão do maior rigor para cumprir as regras, acho que sim, as normas, né? Bom, olha aí, a professora Sueli levantou uma coisa importante, né? Que se a criança está mal, ela pode ser agressiva, inclusive com os animais, né? É verdade mesmo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui que eu possa comentar, né? Acho que esses foram os mais importantes, ficarem atentos, né? E, ao mesmo tempo, não achar que o professor tem que tratar seu aluno, né? Já faz tanto. Educar é muito sério, né? É uma tarefa bastante árdua, né? Então, e tão relevante, tão relevante. Eu devo muito aos meus professores, né? Desde que eu me lembre. E queria dizer que ficar atento é diferente. E poder compartilhar, poder pedir ajuda, né? Acho que os professores são aqui isso mesmo, não é médico mesmo, é o que eu falei, o professor não deve se sentir na obrigação de tratar. Ajuda muito a presença, o modelo, o exemplo, mas na medida que se observam alterações importantes nos seus alunos, né, encaminhar, isso é verdade. Então, poder procurar, a escola deve ter, dependendo da cidade, aqui em São Paulo a gente conhece, são grupos que vão até na escola, não se faz clínica na escola, é importante, mas vocês podem encaminhar. E outra coisa que é muito importante, super importante, é a prevenção. Da prevenção estamos todos. Não é? Então, se a gente puder trabalhar com esses meninos, desenvolver, ajudá-los, favorecer o desenvolvimento dos recursos, aí até a sala de recursos, inclusive, se a gente pensar na educação inclusiva,
Né? Teve uma pergunta aqui para cima dizendo que as crianças com características autísticas podem nem ver essas, podem nem ser vistas, né? E que judiação, né? Então, exigem muito dos professores, né? Mas eu acho que, como eu disse a vocês, eu acho que o professor não tem que ser médico, não tem que ser psicólogo, né? E é mais importante que todos nós, né? Porque é lá que as coisas acontecem. A gente tem ido às escolas, sabe? Não só para fazer pesquisa, para conversar, fazer roda de conversa, para estar junto. Porque também me preocupa quem cuida do cuidador, né? Tem professores que às vezes ficam sem saber o que fazer. Teve uma escola que a gente foi, a menina se cortou no banheiro, foi uma confusão danada, né? Depois foi tratada, e os outros coleguinhas todos preocupados, os professores, assim, sofrendo muito, né? Então, é preciso trabalhar em rede, é preciso contar com apoio da assistência social, da saúde, né? A gente, porque assim, sonho sonhado junto vira realidade, não é? Acho que é isso que nós vamos ter que pensar. Nosso sonho é melhorar. E dor compartilhada diminui. Então, este também é o desafio. Se a gente compartilhar a dor, e é isso que a gente faz quando vai na escola e conversa, a gente não vai de salto alto, eu tenho aqui para ensinar, não, eu vim aqui para aprender, né? Porque os professores nos ensinam muito. E o trabalho do professor é absolutamente indispensável para a formação e para o nosso futuro, né? Então, acho que isso que eu queria chamar a atenção, né? E dizer que a gente está à disposição. Nos e-mails que eu deixei, tenho outros colegas na USP trabalhando, neste momento especial, mas trabalhando sempre, o Apoiar já vai fazer mais de 20 anos, onde a gente lida com o sofrimento humano. E, de verdade, nesse momento de pandemia, nós temos observado muita gente sofrendo muito. Não dá para abandonar as pessoas, nem as crianças, nem os adolescentes, adultos, idosos, né? Então, acho que se a gente se unir, a gente vai conseguir vencer mais essa, né? Tá bom? Não sei, acho que... Deixa eu ver aqui, no fim nem olhei se já cheguei no meu final. Pronto, tá praticamente na hora, né? E quero também expressar em público meu agradecimento à doutora Albertina Duarte, que foi quem me pôs em contato com a EPAP aqui, e a Albertina tem feito um trabalho sensacional com adolescentes. E já vou fazer um convite, depois vocês vão receber. A Albertina quer fazer um grande evento online no dia 1, 2 e 3 de julho, né? Então, eu acho que vou apresentar as pesquisas lá e vamos convidar um colega de Coimbra, que é nosso companheiro, vamos ver como foi em Portugal, parece ter sido um pouco mais tranquilo do que foi aqui, embora na Espanha e na Itália tenha sido bastante complicado este momento, né? E essa retomada também. Então, eu quero deixar de público o meu agradecimento à doutora Albertina e já fazer o convite para o evento que ela está programando para a primeira semana de julho. Tá bem? Então, acho que se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a gente já vai terminando também por aqui. Eu comentei todos, né? Tem mais algumas coisas aqui. Tem gente que se sente só, e isso... Não se sintam só, professor. Escreve pra gente que nós estamos juntos. É como dizem os meninos, hashtag tamo junto. Somos uma rede, trabalho em equipe, cuidado com a saúde do corpo e da mente. É verdade, eu toquei Milton Nascimento, podemos pensar mesmo no Raul, né? O Seixas falou muita coisa muito interessante. E agradeço aí, né? Se eu pude trazer alguma contribuição, alguma reflexão,
mas acho que a união e o cuidado mútuo é a alternativa. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.